Graça e paz, irmãos. Que bom que você está aqui hoje para juntos sermos ministrados por uma porção da palavra de Deus. E neste momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de te servir, de ter acesso à tua palavra e juntos, Pai, como igreja, como corpo de Cristo, conversarmos a respeito dos teus princípios, da tua palavra, que é a verdade, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E neste momento, ó Deus, eu te convido a ministrar nos nossos corações, a se fazer presente no nosso encontro e que o teu nome seja glorificado com essa ministração, com a nossa dedicação, com o nosso tempo aqui disponibilizado para aprendermos mais de ti. Pai querido, eu agora quero ministrar na vida dos teus filhos, Pai. Que o Senhor venha consolar, venha confortar, trazer alegria, provisão, sabedoria para cada um de acordo com a sua necessidade, Pai. Que teu Espírito Santo venha alcançar os meus irmãos com a provisão do alto e com o teu amor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o rei Josias. Você já ouviu falar sobre ele? Normalmente a gente tem bem fixado aqui na nossa mente a história de Moisés, do rei Davi, de Adão e Eva, de José, de Abraão, mas o rei Josias pode ser que tenha passado desapercebido. E hoje nós vamos falar um pouquinho da história dele. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você tem Bíblia? Uma Bíblia? Se você respondeu sim, ela está fácil para você acessá-la neste momento? Ou você guardou ela tão bem que você nem lembra onde ela está, ou é muito difícil de você acessá-la diariamente, porque está tão bem guardada? Agora, se você respondeu que não tem uma Bíblia, eu quero te indicar algumas. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo cronológica. Ela é bem legal porque ela é escrita de acordo com os fatos, literalmente. Porém, por conta disso, ela é difícil de localizar alguns versículos porque não está na ordem que a gente está acostumado, né? Mas ela tem bastante comentários, essa Bíblia de estudo. Para quem me acompanha nas redes sociais, os devocionais, quando eu posto, são tirados dessa Bíblia e enriquece bastante. Também tem essa aqui, ó, que é a Bíblia de estudo da Joyce Meyer, da NVI, que é uma linguagem de fácil entendimento. E tem alguns comentários da Joyce também. Eu ganhei dos meus pais em 2013, eu uso muito. E também tem essa Bíblia aqui, a mensagem. Eu gosto dela pra caramba, ela é bem fácil de compreender, porque na verdade não é uma versão, ela é contextualizada e é bem legal também. Mas ela não é boa para um estudo, para fazer estudos, porque os versículos também não são bem separadinhos assim. Mas de repente você não tem dinheiro para comprar uma Bíblia, você pode baixar ela no seu tablet ou no seu celular. Inclusive, no aplicativo da nossa igreja tem Bíblia. Você sabia disso? Baixa lá, Vida Plena VIP. Você vai ficar por dentro do conteúdo da nossa igreja e também vai ter acesso à palavra de Deus. Desculpa para não ler, não temos, né? Agora que você tem uma base das oportunidades para ler a Bíblia, quando você está na leitura das linhas de 1º Reis e 2º Reis, você pode perceber que raramente é encontrado um rei que fosse temente a Deus. Mas Josias, este rei que vamos falar hoje, ele foi um desses poucos reis que temeu a Deus. Ele teve um comprometimento com a palavra do Senhor. E quando ele começou a reinar, ele tinha 8 anos de idade. Nos tempos de Josias, os meninos eram considerados adultos a partir de 12 anos. E aos 16 anos, ele já tinha consciência da sua responsabilidade como rei. Mesmo sendo bem novinho, ele demonstrou grande sabedoria comparado aos 6 anteriores, que foram até mais velhos que ele. Até porque ele temeu ao Senhor. E a palavra nos garante que
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, meu irmão, não permita que a sua idade seja motivo para não viver os propósitos de Deus. Ninguém é velho demais e nem novo demais para ser impedido de cumprir com o propósito do Senhor e ser usado por Ele. Então, não sei se tem criança nessa sala, hein? Mas papai e mamãe, Deus pode usar muito seu filho. E você também, que já está mais velho de idade, também pode ser usado, tá certo? Deus pode nos usar independente da nossa idade. Não permita que a sua idade te impeça de servi-lo. E olha, por levar Deus bem a sério, Josias deu início a uma grande reforma baseada na palavra de Deus. Eu quero que você leia comigo em 2 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele agiu corretamente diante do Eterno e seguiu os passos de seus antepassados Davi, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o secretário do palácio Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Eterno, com a seguinte instrução: procure Ilquias, o sacerdote principal, e peça para ele contar o dinheiro do templo do Eterno, que o porteiro arrecadou do povo. Peça que ele entregue tudo ao superintendente da obra do templo do Eterno para pagar os que estão trabalhando na reforma. E o versículo 8 diz assim: o sacerdote principal Ilquias relatou a Safã, secretário do palácio: acabei de encontrar o livro da revelação do Eterno, que contém as instruções do Eterno para nós. Encontrei-o no templo. Ele o entregou a Safã e este o leu. Este livro do Senhor não se referia à Bíblia exatamente como é a nossa hoje em dia. Até porque, na época, Jesus ainda não havia vindo à Terra, o Novo Testamento não estava escrito ainda. Então, provavelmente, este livro a que eles se referiam era o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, ou simplesmente o livro de Levítico e Deuteronômio, coisa assim. A questão é que eles encontraram este livro. Antigamente, não tinha uma cópia da Bíblia para cada cristão. Eram disponibilizadas algumas cópias e provavelmente ficava guardada no templo, era lida quando tinha reunião da congregação. Mas devido ao longo período com reis ímpios e perversos, este livro foi sendo esquecido a ponto de ficar perdido na casa do Pai. Mas não se escandaliza muito não, porque provavelmente eu acho que você já esqueceu a Bíblia no templo também. Os diáconos quem digam, né? Para quem não sabe, os diáconos sempre dão uma olhadinha no final do culto para ver se algum irmão esqueceu alguma coisa. E vira e mexe eles encontram umas Bíblias perdidas. Aí eles abrem lá para ver na contracapa, para ver de quem que é a Bíblia e fica aguardando o próximo culto para devolver. Mas você não esqueceu, não. Provavelmente é porque você se distraiu numa conversa de comunhão com outras pessoas e acabou deixando no banco, né? Mas a bênção de hoje é que você tem a Bíblia no celular ou, de repente, até uma outra Bíblia que fica aí no criado mudo da tua cama, da tua casa. E você provavelmente leu a Bíblia durante a semana, né? E o nosso consolo também é que no domingo seguinte você resgata sua Bíblia. Mas vamos lá, naquela época não era simplesmente um mero esquecimento. Eles simplesmente perderam a Bíblia, ficaram sem acessá-la durante anos e por isso não praticaram. Com esse relato a gente já tem uma base do descaso que eles estavam tendo com as coisas de Deus. Muito triste isso. Espero que você saiba onde está a sua Bíblia. Quando o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei, Safã, o escrivão, foi até o rei Josias e leu todo o conteúdo do livro para o rei. No versículo 11 do capítulo 22 diz assim: quando o rei ouviu o que estava escrito na revelação do Eterno, rasgou a própria roupa e deu
ordem ao sacerdote. E disse: intercedam ao Eterno por mim e por todo o povo de Judá. Procurem saber o que fazer a respeito do que está escrito no livro que foi encontrado. O Eterno deve estar furioso conosco, pois nossos antepassados não obedeceram nada ao que está escrito neste livro, nem seguiram as orientações dele. Quando o Safão, o escrivão, leu todo o conteúdo das escrituras para o rei Josias, ele ficou pasmado diante da realidade de eles terem descumprido todo o conteúdo das escrituras durante anos. Quando Josias ouviu todo o conteúdo da lei, ele rasgou as suas vestes em sinal de desespero e imediatamente ele instituiu reformas. Com uma única leitura da passagem da palavra de Deus, Josias mudou o destino da nação. Hoje, muitas pessoas têm acesso à palavra de Deus, mas poucas se deixam ser afetadas pela verdade da palavra. A palavra do Senhor deve fazer com que nós tomemos medidas imediatas para que a nossa vida esteja em harmonia com a vontade de Deus. Quando a lei do Senhor foi encontrada, Josias fez mudanças drásticas para deixar a nação em conformidade com a palavra de Deus. E nós, quantas vezes precisamos ler a mesma passagem da Bíblia para nos darmos conta da necessidade que temos de mudança, para deixar a nossa vida em conformidade com o que ela diz, com o que ela nos ensina, com o que ela nos instrui, com os princípios aqui estabelecidos. Josias usou do costume da época e rasgou as suas vestes como um sinal de arrependimento. Preste atenção, o verdadeiro arrependimento é um quebrantamento do coração, é algo interno. Mas este quebrantamento, ele externa em ações físicas. Então, foi isso que aconteceu. Ele rasgou as suas vestes, foi uma expressão física externando o sentimento e posicionamento do coração dele. Hoje em dia é muito provável que a gente não vá sair por aí rasgando a nossa roupa a cada vez que a gente pecar e se arrepender. Até porque se isso acontecesse hoje em dia, as lojas de tecido aqui no mundo estariam muito bem sucedidas, né? E eu também fico pensando, aquele tecido devia ser muito diferente do que hoje em dia, de hoje em dia, né? Porque haja força para rasgar um tecido. Mas enfim, o que eu quero te dizer é: Deus olha o coração. Então, o verdadeiro arrependimento está no quebrantamento do seu coração. Mas jamais se esqueça que o quebrantamento do teu coração vai externar algumas atitudes, como por exemplo, um choro de tristeza, porque o arrependimento nos faz tristes por ter entristecido o coração de Deus e de pessoas também ao nosso redor. Uma das expressões físicas para demonstrar o quebrantamento do coração é o jejum. O jejum que nos sensibiliza a ouvir a voz de Deus. Então a gente sacrifica a nossa carne, o nosso ego, as nossas vontades para um benefício espiritual. O simples fato de nós pedirmos perdão e nos retratarmos com alguém. Até porque todos os pecados têm consequências. E muitos deles envolvem outras pessoas, afetam outras pessoas. Então, nada mais justo do que o quebrantamento do nosso coração, o verdadeiro arrependimento, demonstrar isso se retratando com alguém. Não se esqueça disso. Demonstre a sinceridade do seu arrependimento. Agora, voltando para o povo de Judá, o fato deles terem ficado anos sem acessar a palavra de Deus poderia ser a justificativa perfeita para eles pecarem, mas não. Deus, em sua bondade e misericórdia e amor, olha lá do céu e diz assim: meus filhos não estão lendo a Bíblia, então sabe o que eu vou fazer? Enviar mensageiros, porque eu os amo e eu preciso alertá-los sobre a verdade, sobre as consequências do pecado, sobre a necessidade de mudança. Então, Deus levantou um mensageiro para esse povo. Você já ouviu a frase? Ignora que passa. Provavelmente já ouviu isso da tua mãe, para você ignorar as afrontas dos amiguinhos da escola, né? Mas foi isso que o povo fez com o profeta Jeremias.
Sim, o profeta Jeremias foi o mensageiro enviado por Deus na época do rei Josias, do povo de Judá. Mas eles não deram ouvidos às advertências. Até porque ninguém gosta de ouvir predições de castigo, de consequências negativas, né? Mas fazer o quê? O pecado, ele traz consequências. Deus nos ama e quer nos alertar. Hoje em dia, ainda existem alguns profetas da parte de Deus. Então, não ignore não, porque não vai passar. A verdade, ela prevalece. Então, preste atenção. Não é ignorando o pecado que a gente vai removê-lo. O que precisa fazer para remover o pecado? Assumir as responsabilidades, pedir perdão para Deus, se arrepender, ou seja, mudar o caminho, mudar a direção, porque Ele nos perdoa. Amém? Expressar pesar sem arrependimento é hipocrisia. Ficar lamentando o pecado também não é suficiente. Por causa da queda, a natureza humana tem dificuldade de levar a sério o pecado, de reconhecer a própria culpa. E aí começa a culpar outras pessoas, minimiza o mal que foi feito, fala que não é bem assim, não leva tão a sério, não tem nada a ver. Essas são as desculpas que vêm acontecendo na humanidade. E você está sempre apresentando desculpas, culpando outras pessoas, minimizando o pecado e fingindo que não é algo tão sério assim? Josias não fez isso não. Quando ele leu as escrituras, ele imediatamente rasgou as suas vestes como sinal de arrependimento. Ele não ficou culpando os reis anteriores que governaram antes dele. Não ficou justificando o fato da Bíblia estar perdida durante anos. Ele simplesmente se humilhou e demonstrou o verdadeiro quebrantamento. O rei Josias pediu para o sacerdote Hilquias e todos os seus auxiliares irem procurar saber o que Deus faria com a nação por terem descumprido todas as leis. Como nós vamos ler agora o versículo 14, que diz assim: o sacerdote Hilquias e seus auxiliares procuraram a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, filho de Arás, encarregada do guarda-roupa do palácio. Ela morava na parte mais nova de Jerusalém. Eles a consultaram e ela respondeu: assim diz o Eterno, o Deus de Israel: digam ao Eterno que enviou vocês que estou para castigar este lugar e esta gente. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá acabou de ler serão cumpridas. Por quê? Porque este povo me abandonou e adorou outros deuses. Eles provocaram a minha ira quando começaram a fabricar ídolos. A minha ira se acendeu contra este lugar e ninguém a extinguirá. No entanto, já que o rei de Judá mandou vocês consultarem o Eterno, digam também a ele: assim diz o Eterno sobre o livro que você leu. Já que você levou a sério as ameaças do castigo contra este lugar e esta gente, e já que você se humilhou arrependido, rasgando a própria roupa e chorando diante de mim, também levarei você a sério. Assim diz o Eterno: vou cuidar de você. Você morrerá tranquilo e será sepultado em paz. Não verá o castigo que trarei a este lugar. E os homens levaram a mensagem ao rei. Então, pelo que a gente viu aqui, por ordem do rei Josias, o sumo sacerdote Hilquias e os seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se Judá seria castigado, qual era o nível que eles tinham atingido na ira de Deus. Afinal, foram anos e anos descumprindo todos os princípios do Eterno. Aqui em Jeremias mesmo, capítulo 17, versículo 23, diz assim: ignoraram minha ordem e se ocuparam com seus negócios, rejeitando meu ensino e minha orientação. Então aqui a gente vê que não era simplesmente o fato que eles desrespeitaram simplesmente por não terem acesso à Bíblia, mas eles desrespeitaram também por ignorarem as profecias do profeta Jeremias. E a profetisa Hulda então confirmou que realmente por conta da desobediência da nação, o povo de Judá seria destruído. Mas por amor a Josias, isso aconteceria apenas após a sua morte. Então Josias não presenciou a queda de Judá. Por quê? Porque Josias levou Deus a sério. Olha que lindo!
Então, meu irmão, quer que Deus te leve a sério também? Você já sabe o que fazer. Leve a palavra do Senhor a sério. Sabendo de tudo isso, o rei Josias deu início à reforma. Mas para ter bom êxito, ele preferiu convocar toda a nação. Então ele chamou o povo de Judá, o povo de Jerusalém, as autoridades, o povo mais simples, os mais importantes, reuniu todos no templo para que todos tivessem acesso à leitura das Escrituras. Quando foi lido a lei, o povo abriu o coração e fez uma nova aliança com o Senhor. Olha que lindo! O avivamento começa quando nós ouvimos a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem uma frase que diz assim: a leitura da Bíblia evita o pecado, mas o pecado evita a leitura da Bíblia. E aí, você está evitando a Bíblia ou evitando o pecado? Na hora que foi lida a palavra de Deus, o povo recebeu positivamente. Mas a Bíblia deixa claro que mais para frente esse avivamento todo não deu continuidade, porque eles voltaram a adorar os seus deuses e a praticar o que praticavam anteriormente. Então, meus irmãos, se nós queremos viver constantemente obedecendo a Deus, ter intimidade com Ele, com o coração sempre avivado, nós não podemos deixar que a chama do coração se apague. Por isso é necessário ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus constantemente, louvá-lo com canções, falar com Ele através da oração, ter o momento do devocional, da leitura da palavra, é importante que isso aconteça. Leia a Bíblia e faça a oração, e faça a oração, e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. E foi isso que aconteceu. O povo na hora se animou, viveu um avivamento, mas foi momentâneo, porque eles não deram continuidade a este envolvimento com as Escrituras. Por isso que lá na frente, realmente a nação foi castigada e viveu as consequências dos seus pecados. Por isso eu quero te alertar, até mesmo as grandes reformas têm pouca duração se não forem acompanhadas por uma mudança pessoal. Então, meu irmão, se você quer viver o avivamento que está para vir no Brasil, alinhe a sua vida de acordo com a palavra de Deus e permaneça nessa mudança. Entrando no capítulo 23, a gente vê que o rei Josias destruiu todos os ídolos. Ele deu início a essa reforma e começou a destruir todos os utensílios feitos para Baal e Aserá. Aserá é a amante do Deus. Olha só, já começa errado. O Deus já tem amante. E a adoração a esse Deus glorificava o sexo, a guerra e a prostituição. E infelizmente o rei Manassés instituiu um poste de Baal dentro do templo. Muito triste tudo o que tinha acontecido, mas graças a Deus o Senhor impactou a vida de Josias e ele destruiu todos esses postes e ídolos de adoração. Também, quando Josias estava lendo as Escrituras, ele redescobriu a importância da Páscoa e percebeu, meu Deus, há quanto tempo a gente não celebra aquilo que foi instituído por Deus. Então, ele logo assim que possível, na época da Páscoa, ele cumpriu exatamente conforme o Senhor havia instituído a festa da Páscoa. Para quem não sabe, a celebração da Páscoa ela é feita para sempre nos lembrarmos que Deus libertou o povo da escravidão do Egito e levou eles para a terra prometida. Para nós cristãos, essa Páscoa também representa que Deus nos livrou da escravidão do pecado e está nos levando em direção à terra celestial, a Nova Jerusalém. Deus é um Deus festeiro e nós que amamos a Ele temos motivos de sobra para celebrar. Não tinha por que o povo deixar de cumprir
com as festas, né? Mas devido à iniquidade, o povo foi abandonando as celebrações que Deus havia instituído. Então, para encerrar, Josias ele é lembrado como um rei muito obediente. Ele fez uma reforma geral em Israel, eliminou todas as formas de idolatria, reconheceu o pecado e atacou as causas do pecado. Bons reis como Josias também havia tentado levar o povo de Judá de volta ao centro da vontade de Deus, mas infelizmente cada um faz a sua decisão. Não importa o que o líder está fazendo, o que o pastor está fazendo, cada membro, cada ovelha é responsável pelas suas decisões, pela sua maneira de viver diante de Deus. E para concluir, eu quero te dizer que não adianta você ter uma Bíblia se você não a lê. Não adianta você ler a Bíblia se você não a pratica. Em Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós não podemos nos enganar. Então, se nós queremos saber a vontade de Deus, é preciso ler a Bíblia. Não há diferença nenhuma entre uma Bíblia perdida no templo e uma Bíblia esquecida em casa. Então, meu irmão, agora eu quero te convidar a orar e pedir para que o Espírito Santo te dê apetite espiritual, para que você possa ler a palavra de Deus com alegria. Não é a quantidade de capítulos e versículos que você lê por dia, mas é a qualidade do versículo, mesmo que seja um único versículo que você está meditando durante o seu dia. Peça para que o Senhor te dê esse apetite, essa sede de ler a palavra de Deus e continuar conhecendo a Ele. Amém? Pai querido, nós te agradecemos porque temos acesso à Tua palavra. Te agradecemos porque mesmo diante da pandemia, cada um de nós tínhamos a oportunidade de lê-la. Nós temos uma cópia conosco. Obrigada também porque mesmo assim a gente pôde se reunir e podemos continuamente nos reunir para meditar na Tua palavra. Senhor, nós não queremos viver um avivamento momentâneo, não queremos ter um relacionamento contigo apenas semanal, nós queremos conhecer a Tua palavra diariamente. Então nós pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a desejar Te conhecer, nos ajuda a desejar ler a Bíblia, nos ajuda, Senhor, a praticar, a nos esforçarmos, Senhor, a ter domínio próprio, a vencer as nossas dificuldades, os pecados resistentes. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes àquilo que a Tua palavra nos instrui, assim como o rei Josias, que imediatamente tomou atitudes de mudanças necessárias para viver em harmonia com a Tua vontade. Nós também queremos viver, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita a isso. É o desejo do nosso coração, pois sabemos que desta forma vamos Te agradar e seremos melhores para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, irmão, fique com Deus, leia a Bíblia e se você esqueceu a tua Bíblia no domingo, não esquece de resgatá-la. Deus abençoe.